Queria que você falasse a respeito do jogo, claro, né? Já fazendo uma avaliação, mas principalmente da recuperação de alguns jogadores, né? A gente falava aí, e até o torcedor vinha cobrando uma melhora de rendimento de alguns atletas, e hoje o jogo serviu para isso, né? Para também recuperar alguns atletas e talvez até nessa circunstância de perder tantos jogadores em um jogo só, esses jogadores tinham que corresponder. Caso, por exemplo, do Helder, né? do próprio Thiago Galhardo, e a volta do Rafael Lucas sendo decisivo. Sem dúvida, foi uma semana muito difícil. Ainda bem que entre o jogo do Atlético e esse jogo a gente não teve o jogo meio de semana. E a gente aproveitou muito bem a semana em termos de trabalho. E dentro desses trabalhos, alguns jogadores se destacaram muito em treinamento, né? Em alguns trabalhos que não foram abertos para vocês, a gente viu trabalhou algumas situações de trabalharmos mais com volantes técnicos, né? A gente fez uma primeira parte de treinamento com o Rosinei. O Rosinei sentiu no intervalo, no aquecimento, desculpa, e eu aproveitei para ver durante a semana alguns jogadores, como o Paulinho, que é um jogador que eu não conheço bem, como o Rodolfo. E esses jogadores trabalharam muito e treinaram muito bem. Então eu vi que o elenco ele tem um leque de opções para você, né, montar equipes competitivas. Basta você ter um tempo para trabalho, né? E o Campeonato Brasileiro, principalmente agora que começa essa sequência de jogos domingo, quarto e domingo, o elenco ele faz uma diferença. Eu avalio que nós enfrentamos uma equipe com grande potencial de ser campeão brasileiro, ou de ser tricampeão brasileiro consecutivo. É uma equipe muito difícil de se jogar. E todos os jogadores que entraram em campo hoje, né, até os jogadores que entraram durante o jogo, todos entraram muito bem e corresponderam taticamente, tecnicamente, fisicamente, né, emocionalmente. E por isso acho que a gente foi merecedor da vitória. Ô Ney, no primeiro tempo, até com a ausência do Rosinei, você puxou o Lúcio um pouco para trás, colocou praticamente quatro atacantes, né? Mas o time ficou um pouco vulnerável, assim, no meio campo, criou algumas oportunidades, confundiu até a marcação do Cruzeiro. No intervalo do jogo você corrigiu isso, né? Você povoou mais o meio. Você acredita que foi um segundo tempo taticamente melhor até do que o primeiro? Eu acho o seguinte, quando a gente voltou do aquecimento que o Rosinei sentiu, eu podia fazer uma substituição simples, né, botar um outro volante. Eu já vinha conversando com o Lúcio durante a semana, por isso que é bom você trabalhar com jogadores que você já trabalhou. Eu já trabalhei com o Lúcio no Botafogo, e muitas vezes no Botafogo eu utilizei o Lúcio como segundo volante. Então eu trouxe o Lúcio, né, para jogar um pouco mais atrás e coloquei um jogador com característica de meio atacante. Basicamente a gente quis fazer um desenho da equipe com dois volantes, né, o Helder e o Lúcio, e dois meias, mas que tem condição de puxar contra-ataque pelo canto do campo. E foi muito bem, né? O Galhardo jogou muito bem taticamente, né? O esquerdinho não apareceu muito para o torcedor, né? Mas taticamente é um jogador que fechou o corredor do lateral direito do Cruzeiro, que é um lateral muito difícil de ser marcado. Então a gente neutralizou o lado de apoio desse lateral. No intervalo foi mais pedir um pouquinho o Galhardo para fechar um pouquinho e puxar nas costas, né? Então eu acho que, na realidade, na minha opinião, a gente fez dois tempos assim muito regular. A gente fez um partido regular. Em alguns momentos corremos risco porque a equipe adversária é muito forte. Você jogar com o Cruzeiro, né, independente se é em casa ou fora, ou a forma como você joga, é um time que em alguns momentos vai criar algumas oportunidades. Mas eu acho que a gente conseguiu neutralizar as jogadas principais do Cruzeiro. No intervalo a gente corrigiu muito a questão do Damião. O Damião no primeiro tempo ganhou todas as bolas, né, de cabeça. No segundo tempo a gente fez um ajuste de posicionamento, aí nós começamos a ganhar todas as bolas, né, e o interessante é que o resultado foi fruto de muita entrega dos atletas em treinamento, e depois eles conseguiram botar em prática, né, porque foi um jogo muito difícil e a gente tem que comemorar muito, né, não só os 3 pontos, mas a forma como a gente conseguiu esses 3 pontos. Aí você vê um elenco bastante encorpado, pelo aspecto de hoje ter jogado com desfalques, né, significativos, e quando se cobra muito, né, da diretoria do Curitiba a valorização do prata da casa, basta ver que
O gol hoje saiu de uma jogada da base do Curitiba. O Rafael Lucas até falou no final ali que quando o Rodrigo foi para a linha de fundo, ele já sabia onde se posicionar no cruzamento. Você ganha um problema, digamos assim, bom, né? Que é a questão do Rodrigo. Tem o Rafael que, teoricamente, está recuperado nesse aspecto até emocional dentro de campo. E você vê um elenco fortalecido nesse momento para a sequência do campeonato, já que você vai ter 5 voltas importantes já para a próxima rodada? Eu acho o seguinte, vamos por partes. Você falou de 2 jogadores. Primeiro, o Rodrigo. O Rodrigo hoje, né, é um jogador que voltou da seleção brasileira. Poderia muito bem ter voltado e não ter nem sido relacionado para o jogo. Poderia ter voltado e ficar como opção no banco. Mas eu entendi que era o momento de colocar o atleta, né, além do Norberto, né, estava fora do jogo. Eu acho que era um bom momento para lançar o atleta, porque um atleta que a gente acompanhou na seleção brasileira, todas as informações que nos chegaram ou que chegou sobre o trabalho desse jogador na base sempre foi muito positiva. Ele fez os treinamentos como titular, né? Em alguns momentos botei o Ivan também na equipe titular em treinamentos. Então, dentro das experiências que a gente fez durante a semana e o desempenho deles no treinamento, eu senti confiança de lançar o atleta. A gente sabe que é muito difícil em alguns momentos um atleta estrear dentro de campo, dentro de casa, num jogo difícil como esse e na circunstância onde nós nos encontramos. Então, ele jogou bem. E o Rafael, a mesma coisa. O Rafael é um jogador que já está mais rodado aqui, começou a jogar esse ano. Além deles tem também o Henrique, que é um jogador feito na casa, jogando na lateral esquerdo. O Lucas Claro é um jogador feito na casa também jogando. Então a gente tinha dentro de campo, né, depois com a entrada do Lucas, 4 jogadores formados em casa. E o futebol se faz dessa forma. Você nunca monta uma equipe, coloca jogar só quem é feito de casa, ou só quem foi contratado, ou só quem tem mais de 30 anos, ou só quem tem menos de 20 anos. Você tem que pegar todas as possibilidades, juntar e realmente montar um elenco forte. Então, eu como treinador estou satisfeito com o elenco que eu cheguei aqui, né? E a gente tem que ficar atento, né, ao mercado, com possibilidades que ainda existem, e não só no mercado, atento também às categorias de base do clube. Se aparecer algum jogador, né, que tenha qualidade técnica, que esteja preparado fisicamente, emocionalmente para vestir a camisa do Curitiba nessa temporada, com certeza, né, esse jogador também vai ser lançado na temporada. Ney, por gentileza, duas questões. O que a gente notava no Curitiba era um time que aceitava muito fácil, né, às vezes a derrota, era um time muito abatido, e era um time sem vibração, e isso parece que já mudou. A gente tem notado o Curitiba mais aceso no jogo e buscando mais o resultado. E queria que você falasse também a respeito do Kleber, né, que até de forma surpreendente que suportou e fez um bom primeiro tempo. Olha, eu acho que é o seguinte, nós fizemos 2 partidas muito boas, né? Avalio que no jogo contra o Atlético poderíamos ter saído do estádio também até com a vitória, né? Mas eu acho que o interesse naquele momento foi que a equipe jogou bem e hoje fez mais um jogo consistente, né? Ficava aquela dúvida se jogamos bem com o Atlético, que é o clássico, é motivante, né? E a gente tirou essa dúvida no jogo de hoje, né? Com o jogo contra o Cruzeiro. Nós ganhamos o jogo. Eu poderia aqui hoje estar respondendo algumas questões, porque eu joguei com 2 volantes mais que arma, que não marcam, né? E eu quis dar uma qualidade na saída de bola ali atrás. A gente ganhou muito com essa qualidade com o Lúcio, trabalhando um pouco mais atrás ali. E acho que seria a mesma coisa com o Rosinei, que o Rosinei é um jogador muito técnico, então a bola sai com mais qualidade ali de trás, né? Então, eu acho que em cima das 2 partidas que a gente fez, nós temos agora, né, no futebol é muito importante a questão da confiança. A primeira coisa é não relaxar, porque não podemos, e achar que todos os jogos a gente vai, né, jogar no limite em condições de vencer o adversário. Então, a gente não pode baixar a guarda. E já esperamos na quarta-feira, né, recuperar alguns atletas para o próximo jogo, para ganharmos mais opções, para que a gente possa fazer um jogo no Independência em condições de conseguir pontuar fora de casa, né, que é o grande desafio do Curitiba nesse campeonato, é trazer pontos de fora de casa. Nós já conseguimos na rodada passada, embora o jogo tenha sido em Curitiba, mas foi o mando de campo do adversário e a gente conseguiu pontuar.
Então a gente está trabalhando com esse princípio, ganhar em casa e tentar pontuar fora, logicamente pontuar de preferência com 3 pontos, e a gente conseguiu fazer isso nas 2 rodadas. Então agora é remontar a equipe, ver quem tem condições físicas. O Kleber é um jogador muito valente, é um jogador muito forte fisicamente, é um jogador que quer, primeiro ele quis vir para o Curitiba, colocar a camisa do Curitiba, a gente conversou com o atleta antes da contratação e eu acho que a gente tomou a decisão certa, né? A gente sabe que uma decisão em alguns momentos da contratação de determinados atletas existe o questionamento, tem uma ala que acha que não é interessante, outra ala a gente acha que é interessante, mas eu tenho certeza que o Kleber vai conseguir nos ajudar muito da forma como ajudou hoje. Ô Ney, aqui por favor. Queria que você falasse da situação no campeonato, porque sempre a cobrança é muito grande, a dificuldade também, e a gente vê o Cruzeiro Luxemburgo chegou, foram 3 vitórias seguidas, agora já são 2 derrotas consecutivas. São Paulo, nesse domingo, foi goleado pelo Palmeiras, e Osório também vinha muito bem, já são 2 jogos sem vencer. Como que você vê isso e o peso que tem para o Curitiba, por exemplo, uma vitória como essa diante do Cruzeiro, e como você falou, já vinha de um empate num clássico, né? Essas oscilações, essas mudanças em termos de pontuação, de desempenho dos times? Na realidade, é um campeonato, além de ser um campeonato muito equilibrado tecnicamente, né? É um campeonato muito longo. E a gente sabe que esse campeonato, quando chega um determinado momento que você tem jogo domingo, quarto domingo, além das questões de lesões e questões também de cartões, o que pesa é você ter condições, ter elenco para remontar a sua equipe. Além disso, equipes como o Curitiba, que também tem uma competição paralela como é a Copa do Brasil, você tem que trabalhar muito bem, né? Eu acho que o nosso trabalho maior agora é colocar todo mundo em condições de jogo. Nós perdemos 5 jogadores do jogo contra o Atlético para esse jogo contra o Cruzeiro e conseguimos remontar a equipe. Com isso, apareceu oportunidade para outros jogadores, inclusive jovens atletas que foram lançados hoje, né, como o Rodrigo, lateral, o próprio Rodolfo, que entrou também, que é um jogador que se destacou durante a semana, é um jogador que a gente aposta muito nele, é um jogador que teve uma formação no Flamengo na base e acho que pode ajudar muito, é um jogador que eu acho que tem tudo para estourar no futebol. O próprio Paulinho, que é um jogador formado no Grêmio, que está aqui também, são jovens, né? Então eu acho que nós estamos com um elenco, e dentro desse elenco a gente tem que tirar o máximo de cada atletas e tentar botar todo mundo jogando no mesmo nível, né? Agora, já temos um jogo difícil na quarta-feira com o Atlético Mineiro no Independência, né? Agora a gente tem 2 jogos consecutivos somando pontos, mas já temos um jogo difícil na quarta-feira. Nos cabe trabalhar forte para tentar pontuar mais uma vez. Ô Ney, e nesse caso, é melhor já ter um jogo na quarta-feira? Se por um lado você não vai ter tempo para trabalhar, por outro lado você pega a moral do time elevada também. O Kleber, por exemplo, saiu de campo dizendo que já quer jogar quarta porque ele precisa de ritmo de jogo. Dá para aproveitar esse lado? Olha, se eu pudesse escolher, eu gostaria de jogar só final de semana, né? Principalmente para recuperar os atletas. Mas nesse caso o adversário também jogou hoje, né? Então acho que fisicamente vai estar todo mundo aí. Eu acho que o grande problema do enfrentamento de quarta-feira realmente é a qualidade do adversário que a gente tem pela frente, principalmente na sua casa, que é o Independência. Mas eu acho que esses 2 últimos jogos, né, aumenta a confiança da equipe, né, e tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um bom jogo na quarta-feira, e fisicamente, a parte física talvez ela também pode ser um fator determinante para definir a escalação de jogo de quarta-feira. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Rafael Lucas, um pouco mais, e eu queria que você também comentasse como é que foi a tua conversa antes dele entrar no gramado, ali na beira do gramado. O que você falou com ele? Você pediu alguma coisa para ele, né? Olha, em relação ao Rafael, eu já até conversei com o atleta, é um atleta talentoso, tem um potencial enorme para realmente vingar no futebol, né? O pedido para ele foi um pedido para fazer a mesma função do Kleber, jogar no mesmo setor do campo, além de jogar centralizado em alguns momentos, quando principalmente o lateral esquerdo estiver mal posicionado, cair nas costas laterais, e qualquer jogada de linha de fundo entrar
E aí, a única coisa que eu bati no pescoço dele, falei, além desse posicionamento, falei, vai lá, faz o seu gol. Né? Logicamente que ele não fez o gol por isso, né? Mas foi coroado, né, com gol, e um gol muito bonito, né? Um gol realmente de homem de área, que finaliza bem, finalizou bem de cabeça. Então é um atleta com muito potencial, e isso nos deixa tranquilo, né? Porque a gente percebe que a gente tem em mãos um jovem jogador com potencial aí de vingar no futebol. E que avaliação física que você faz desse time do Coritiba? A gente percebeu que, por exemplo, o Lúcio Flávio, 36 anos, jogou como segundo volante do início até o fim, não chegou nem a ser substituído. E que a tua segunda alteração foi só aos 30 minutos do segundo tempo. Então, mesmo com jogadores mais experientes, o time, a princípio, pelo menos aparentemente, estava respondendo bem fisicamente. Primeiramente que o time jogou muito bem postado, né? E quando a equipe joga bem postada, não tem tanta correria. E o Lúcio Flávio, ele já conhece os atalhos, né, do futebol, principalmente jogando como segundo volante. Ele não precisa aquele segundo volante que fica na correria. Então ele joga bem posicionado, em alguns momentos a bola vem em cima dele, ele consegue antecipar ou antever algumas jogadas, né? Principalmente em termos de movimentação do adversário, né? Entrar no meio de uma bola lançada ali, porque ele joga bem posicionado. Né? E para a gente foi legal que a gente pensou nessa forma dele jogar, conversei com ele e deu muito certo no jogo de hoje. Inclusive é um jogador que roubou muita bola, né? Roubou bola porque estava muito bem posicionado. Para o próximo jogo contra o Galo, você tem à disposição de novo o Rui e já tem o Rafael Lucas, que entrou bem, fez gol. Você vai ter que você deve repensar o time para o Galo. Pode ter mudanças esse time do Coritiba, o time titular? Pode ter mudança, mas como eu falei anteriormente, praticamente o que vai definir a nossa escalação para o próximo jogo é essa parte física, né? Acabou o jogo agora, amanhã vamos nos apresentar à tarde no CT, vamos ter apenas um trabalho para o jogo, né, realmente com a bola na terça-feira em Belo Horizonte, mas logicamente que eu já tenho a ideia de quem entra jogando, mas eu prefiro não antecipar nada, né? Espero que a gente não possa resumir o trabalho do Coritiba apenas aqueles jogadores que entram jogando, né? Porque eu acho que você olhar para o banco e ver que tem jogadores em condições de manter o nível dos titulares é muito importante. E isso aconteceu hoje, né? Eu olhava para o banco e, principalmente, eu tinha muitas peças ofensivas para utilizar e todas elas eu usei, né? E em alguns momentos até nas substituições, eu poderia botar mais um zagueiro, mais um volante, mesmo ganhando o jogo, nós optamos aí para usar jogadores de ataque, puxamos alguns contra-ataques, poderíamos ter feito até um segundo gol, na arrancada do lado direito, com a bola passou cruzada dentro da área, né? Então, eu como treinador, que eu estou percebendo que nessa parte ofensiva, a gente está com boas opções aí entre jogadores experientes e jovens jogadores ainda em condições aí de representar bem o Coritiba.